Bom, boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer a gente estar podendo vir repartir um pouco daquilo que a gente aprende, que a gente estuda, né? E compartilhar as mensagens de Jesus, né? Jesus, ele asseverou para a gente que ninguém iria ao Pai, ou seja, a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, se não fosse através dele. E ele disse mais ainda, que ele era o caminho, ele era a verdade e ela era a vida. E mais do que isso, ele deixou um roteiro para a gente, né? Desse caminho que a gente deveria trilhar. E esse roteiro que ele deixou é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, onde ele fala das bem-aventuranças, né? Do convite de cada uma dessas bem-aventuranças que nós devemos trilhar, perseguir, no intuito de se tornar melhor. E assim, continuar o caminho que ele deixou para a gente. Nós vamos falar hoje sobre uma dessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 9, tá? Então, se vocês tiverem interesse como objeto de estudo, podem procurar, que é muito bacana esse trecho. A gente vai começar se perguntando o seguinte: bom, bem-aventurados os brandos. Mas brando, o que é uma pessoa branda, gente? É uma pessoa que aceita tudo? É uma pessoa fraca? Não é, né, gente? Brandura quer dizer docilidade. Quer dizer que aquela pessoa que não age com violência, que não se enraivece, não se encoleriza, é uma pessoa que está em paz. E pacíficos, né? Se brando, a gente já tem a impressão que é aquela pessoa que se acovarda diante das situações, e pacífico. A gente vai pensar que uma pessoa pacífica é aquele sujeito, né? Aquela pessoa que todo mundo pisa, todo mundo faz o que quer dela, mas também não é, né? Uma pessoa pacífica é aquela que promove a paz. É aquela que, diante das situações adversas, ela procura conciliar os interesses ao invés de jogar lenha na fogueira. Ela procura apaziguar, trazendo a coerência, o bom senso, uma solução, ao invés de trazer mais problemas. Então, esse é o pacífico. E aí a gente vai nas bem-aventuranças, né? Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Não é isso? Mas espera aí. A gente não está estudando, não está aprendendo na doutrina espírita que nós somos espíritos e que o nosso lugar de origem não é a terra, é o mundo espiritual. Então por que é que ele diz para a gente que os brandos herdarão a terra? Uma pessoa gentil, doce, do bem, uma pessoa amorosa, ela está mais próxima de Deus ou mais longe de Deus? Ela está mais próxima, né? É uma questão de afinidade, não é isso? E Deus não diz, né, através dos ensinamentos da espiritualidade para nós, que Kardec trouxe, que há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, há muitos mundos a serem povoados por nós espíritos? Sim. Então, quando ele diz para a gente que os brandos herdarão a terra, que aqueles que estão em sintonia com Deus
que aqueles que estão em afinidade com os ensinamentos de Deus herdarão um bom lugar. Quer seja essa terra, porque na verdade, na época de Jesus, não se tinha denominação desse planeta como Terra ainda, não é? Não se chamava planeta Terra. Então, quando ele diz herdarão a terra, não quer dizer que herdaríamos essa terra que a gente está vivendo, mas sim uma terra de paz, uma terra onde a violência, onde a maldade não impera mais, onde os espíritos que se depuraram, que se melhoraram, habitarão um lugar de tranquilidade, onde eles poderão aprender cada vez mais, mas sem violência, sem maldade, sem raiva, sem cólera. É a essa terra que ele está se referindo, que nós, enquanto brandos, herdaríamos, né? Mas será que nós estamos nos aprimorando para ser brandos? Né? Será que a gente está aprendendo o suficiente para se conter diante das adversidades, para ser doce quando a gente for agredido, para ser gentil quando a gente for espezinhado, ofendido? Será que nós já temos essa capacidade? Né? Ou a gente tem que caminhar um pouquinho mais para poder pertencer àqueles que herdarão essa terra que ele promete? E essa terra pode ser aqui também, não pode? Pode. Esse mundo não está se transformando para melhor? Então, quer dizer que se a gente estiver melhor, a gente vai poder, às vezes, reencarnar aqui também, ou num outro lugar parecido. Mas, em contrapartida, se a gente não estiver adequado às mudanças, nós vamos para um lugar pior, né? Condizente com a nossa situação espiritual. E ainda ele diz o seguinte, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí eu pergunto para vocês assim, será que só os pacíficos vão ser filhos de Deus? Quer dizer que aqueles que ainda estão imersos na ignorância, na maldade, não são filhos de Deus? Quem, como pai, deixaria um filho para trás? Né? Se nós, ainda encarnados, seres imperfeitos, cheios de erros e defeitos, não deixaríamos um filho nosso para trás, mesmo que ele erre? Imagina Deus, que é só perfeição. Né? Então, quando ele diz que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, nós estamos falando ainda da similaridade, da afinidade. Quem serão os primeiros a pertencerem ao mundo melhor? Aqueles que se modificaram, aqueles que estão propensos a aceitar os seus próprios erros, a perdoar os erros alheios, a entender as dificuldades dos nossos irmãos, a perdoar as ofensas que nos são dirigidas muitas vezes de forma impensada, porque não é toda ofensa que nos é dirigida que ela é pensada, que ela é de forma direta. Muitas vezes é de forma intempestiva, não é? Essas ofensas às vezes que nos atingem, muitas vezes, às vezes não são nem dirigidas para a gente, mas nós estamos no caminho, né? Então, quando a gente tiver essa percepção de que nós somos seres em transformação, em crescimento, e que o nosso irmão também é, e muitas vezes ele não está no mesmo nível de evolução que a gente. Se a gente pegar
uma pessoa que fez uma universidade e uma pessoa que só fez o primeiro ano do primeiro grau. A conversa entre os dois é igual? O vocabulário dos dois é igual? Será que aquele que não tem ainda esse estudo, né, esse aprimoramento, ele não pode dizer uma palavra que ofenda o outro sem saber o sentido dela? Para ele está tudo normal. E para o outro, às vezes vai estar recebendo como uma ofensa. Então, muitas vezes, aquilo que acontece à nossa volta depende muito do estado de evolução de cada um de nós. Não é intencional, mas também a forma como nós recebemos depende muito do nosso estado de evolução, né? Porque se nós ainda não evoluímos de forma suficiente, nós vamos receber qualquer uma dessas ofensas, dessas arbitrariedades que são dirigidas para a gente, como pessoais, né? Como fonte de mágoa, de rancor. E a gente também está aprendendo que a mágoa, o rancor, o ódio são sentimentos que nos retêm aqui, que nos seguram, que atrasam a nossa evolução. Para a gente ser brando e ser pacífico, a gente tem que cultivar algumas virtudes, né? E alguma dessas virtudes, uma delas é a paciência, né? É a paciência. Mas o que é ser impaciente? É aquela pessoa que deseja que as coisas se antecipem, que aconteçam de forma muito rápida, que não tem tempo para esperar. É aquela pessoa que deseja que o fruto esteja pronto antes que a árvore cresça. E é impossível, né? Deus, quando nos dá a vida, Ele designa um tempo para cada um de nós seguir a nossa jornada. E esse tempo nós vamos construindo durante a nossa jornada. Nós vamos dando um passo mais curto ou mais longo, dependendo daquilo que nós estamos fazendo. Mas se eu não plantar uma semente, eu não vou ter uma árvore. E eu não posso esperar o fruto dessa árvore antes que ela cresça, antes que ela floresça, para depois dar os frutos. E a gente não tem essa paciência muitas vezes, né? E aí a gente diz que Deus não olha por nós, que Deus nos esqueceu, que nós estamos abandonados à nossa própria sorte, e assim por diante. Mas nós não temos a paciência necessária para entender que muitas vezes nós não estamos prontos ainda para aprender determinadas lições. Muitas vezes é necessário que a gente pare um pouco, que a gente acalme o coração, para que então a gente consiga entender, consiga aprender, consiga esperar o tempo correto. Uma das coisas que Jesus também diz para a gente nesse texto é sobre as nossas intenções, né? Porque muitas vezes nós pensamos que as nossas atitudes, os nossos atos é que representam a
aquilo que nós fazemos, não é? Principalmente no que cabe às nossas responsabilidades. Né? Se eu machuquei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, então a gente sabe que vai ter que ser responsabilizado por isso. Né? Pelas nossas atitudes. Mas Jesus adverte que a vida sendo espiritual, antes que a nossa atitude aconteça, a nossa vontade já foi lançada. Ou seja, ela se deu no espírito. Se eu desejei fazer alguma coisa errada, mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de fazer, espiritualmente eu já fiz. A minha intenção já estava lá. Eu só não tive a oportunidade. Né? Isso não deixa o meu erro menor. Ele continua do mesmo tamanho. Né? Porque a minha intenção era aquela. A oportunidade não se fez, mas está guardado. Né? Então, quando a gente tem que se policiar, não é só nas atitudes, né? Porque as atitudes, as outras pessoas podem ver, mas as intenções, Deus vê, mesmo que as outras pessoas não vejam. E muitas vezes, quando a gente olha no espelho, a gente diz assim, não, eu não consegui fazer, está tudo bem, passou, né? Passou mesmo? Não passou, né, gente? Não passou porque a gente ainda está na fase do orgulho, a gente ainda está na fase da vaidade, né? A gente ainda está na fase do egoísmo, né? A gente ainda está numa fase em que a gente direciona a responsabilidade para as outras pessoas, nunca para a gente. Né? Então, a gente acha sempre que o outro é culpado. Né? É no nosso lar, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é na casa espírita. Tem isso na casa espírita, gente? Achar que o outro está errado? Tem, né? E o que a gente faz se o outro estiver errado mesmo? A gente é espírita, gente. O que a gente faz? Uma palavra que serve para a vida de qualquer um, encarnado ou desencarnado. A gente respeita. A gente pode não aceitar, pode não concordar, mas deve respeitar. E se a outra pessoa estiver errada e você achar que ela estiver errada, leve para ela a sua opinião, mas respeite a dela. Porque respeito, ele jamais deixa de servir para todos nós, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então as nossas atitudes podem nos levar a nos tornarmos melhores? Sim. Os nossos pensamentos podem levar a nos tornarmos melhores? Sim. Assim como podem nos reter aqui. Né? Porque não adianta da boca para fora a gente falar palavras lindas, né? A gente falar palavras doces. E do outro lado, a gente não corresponder àquilo que a gente fala. E aí a gente vai pensar em mais uma coisa que Jesus traz para a gente, né? Quando a gente fala sobre isso. Se qualquer ato que a gente fizer, a gente for esperar alguma coisa em troca, qualquer benefício que a gente for gerar,
qualquer bondade que a gente for fazer, a gente esperar algo em troca, a gente está fazendo realmente para beneficiar? A gente está fazendo de coração? Ou a gente está fazendo um negócio? A gente está fazendo um negócio, uma troca, uma barganha. E aquele que faz o bem, indistintamente, ele é igual no meio das pessoas e ele é igual longe das pessoas. Ele não faz uma coisa na vista e outra fora dela. Ele é sempre o mesmo. É isso que Jesus chama a gente para a responsabilidade. Para que nós sejamos sempre os mesmos nas nossas mudanças. Para que nós não sejamos apenas superficiais, apenas convenientes para a situação que se apresenta ou para o lugar onde nós estamos. Para que nós sejamos verdadeiros, independentemente da opinião das outras pessoas. Porque qual julgamento nós vamos estar submetidos? É das pessoas que nos cercam? Ou da superioridade espiritual? Quem é que vai julgar a gente? Uma pessoa que tem tantos defeitos quanto eu? Que medida ela pode ter para me julgar? E que medida eu posso ter para julgar outra pessoa? Quem daqui conhece o coração do outro? Aos casais, que já são casados, moram juntos, há anos e anos, eu perguntaria: você tem certeza que você conhece teu parceiro ou tua parceira? Você sabe o que vai no coração dele ou dela? É impossível saber, não é? A gente conhece algumas características, algumas intenções, alguns modos, mas a gente não sabe o que vai lá dentro do coração. Então, se nós não sabemos, não conhecemos a fundo a pessoa que está do nosso lado, muitas vezes há muitos anos, como é que nós vamos conhecer uma pessoa que não convive conosco? Como é que a gente vai emitir um julgamento sobre ela? Ou como é que a gente vai poder ser julgado por ela? E muitos de nós se deixam afetar por esses julgamentos, Muitos de nós se sentem muitas vezes diminuídos, quando uma pessoa te fala uma coisa negativa, e a gente se sente desprezado, inferiorizado. E aí a gente se pergunta: mas com que capacidade essa pessoa pode nos julgar? Como é que ela pode inferir valor para a minha vida? Como é que ela pode mensurar aquilo que eu vivi, as minhas experiências, as minhas adversidades, as minhas dores, as minhas vitórias, as minhas conquistas, se ela não teve presente? Se ela não conhece a minha vida? Então, muitas vezes, o culpado, e não é nem muitas vezes, é na grande maioria das vezes, o culpado somos nós mesmos. Nós nos deixamos influenciar. Nós nos deixamos atingir. E é por isso que a gente sofre. E aí a gente esquece das lições que Jesus deixou. A gente vem na casa espírita e a gente estuda muito, mas aprende pouco. Essa que é a verdade. Porque estudar é fácil.
aprender é um pouquinho mais difícil, né? Estudar, a gente pega o livro, a gente folheia, a gente lê, a gente acha bacana, nossa, que lição bacana hoje, né? Assiste uma palestra, nossa, né? É impressionante que toda palestra que a gente assiste, a gente fala assim, nossa, falou para mim hoje, né? Parece que estava falando comigo, é sempre assim. Aí a gente sai daqui e esquece tudo, né? Então aprender é um pouco mais difícil. Quando a gente aprende, a gente coloca em prática na nossa vida, né? Ela começa a fazer parte da nossa vivência. Quando a gente só estuda, a gente vai continuar estudando. Até quando? A próxima, né? Porque a próxima encarnação está chegando já, gente. Né? Já está chegando. O que são 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Para a vida do espírito não é nada. Mas é uma oportunidade perdida. É um atraso. É o passo grande que a gente deixou de dar para dar um passo pequenininho. Né? A estrada é a mesma. O lugar de chegada é o mesmo. Qual que é o lugar de chegada nosso? Espírito puro? É isso. Né? Esse é o lugar de chegada nosso. Agora, como é que eu vou trilhar essa estrada até chegar lá? Aí é comigo. Nós damos um roteiro? Olha lá. Jesus é o caminho, está aqui na minha frente. Ó. Sou eu que estou dizendo, está escrito ali. Ó. Jesus é o caminho. Será que é à toa que a gente tem esses ensinamentos? Será que Deus, quando cria os espíritos, Ele deixa o sabor das ondas, do vento, do tempo? Será que Ele não tem uma programação para cada um de nós? Será que Ele não tem um objetivo traçado para cada um de nós? Tem. É por isso que, de tempos em tempos, Ele manda as suas orientações. À medida que nós estamos aptos a entender e aprender, Ele manda novas lições para a gente. Eu não posso ensinar a álgebra, a geometria, para uma criança do pré-primário. Posso. Ele só vai poder aprender quando ele estiver no tempo certo, com a capacidade certa para entender aquilo. É assim que Deus faz conosco. Nós estamos ainda no tempo de aprender os ensinamentos de Jesus. Antes que a gente passe a aprender alguma coisa a mais. E esse tempo de aprender os ensinamentos de Jesus ainda vai longe, hein? Vai longe. Porque eu não sei quantas reencarnações a gente já teve aqui na Terra. Ou em outros mundos, né? Porque quem garante que a gente é originário daqui? Ninguém garante. Pode ser que a gente já veio de outro lugar, né? Que a gente era tão bonzinho que a gente foi exilado para cá, né? Quando o outro lugar se transformou, a gente veio para cá porque a gente estava na posição dos nossos amigos aqui, tão prontinho para ser deportado para outro lugar, né? Que a gente era muito bonzinho. Aí a gente veio aqui para uma terra de provas e expiações, que é para continuar aprendendo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não sair daqui e voltar de novo para outro lugar de provas e expiações, já que aqui vai mudar. E aí é o convite dos ensinamentos de Jesus. Né? Os brandos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Nós estamos prontos?
Essa é uma boa pergunta, não é? Mas também não é de todo mal, gente. Pensa bem, a gente já não mudou muito? Não melhorou muito? Melhorou. E não é só ter melhorado das existências passadas para essa. Pensa na nossa vida aqui, ó, nessa vida. Isso é igual hoje, igual era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Você mudou para melhor? Você aprendeu coisas novas? Você está fazendo a mesma coisa ainda. Se você estiver fazendo a mesma coisa ainda, o problema é sério. Né? Se você não melhorou nada, realmente é complicado. Nós vamos determinar que é uma existência sendo perdida. Mas se a gente olhar para trás e ver que nós já construímos coisas boas, que nós passamos por situações adversas e melhoramos, nos tornamos pessoas melhores. Né? Nós passamos a respeitar um pouco mais, sermos mais respeitados, a compreender um pouco mais, a sermos um pouco mais compreendidos, a amar um pouquinho mais, a perdoar um pouquinho mais. A gente não vai aprender a fazer isso muito, né? Vai ser muito melhor, né? Mas um pouquinho melhor a gente já está. Então não é difícil. O difícil é se a gente não andar, se a gente ficar parado, se a gente se recusar a aprender a melhorar. Porque os convites, eles estão aí. E não é só na doutrina espírita, né? Não é só na doutrina espírita. O Evangelho de Jesus e as bem-aventuranças, elas estão na Bíblia. Né? Elas estão na Bíblia. Então, qualquer cristão tem acesso. Mas onde que está a diferença que a gente fala, então? Entre estudar e aprender. Né? Então não adianta eu decorar a Bíblia. Não adianta eu decorar o Evangelho. Não adianta, como espírita, eu vou estudar o Pentateuco, os 5 livros principais da doutrina espírita. Eu vou decorar. Não vai adiantar nada. Aí vem uma pessoa e pergunta assim: você aprendeu alguma coisa daquilo que você estudou, que você leu? Ah, mas... Não é mais. Você não precisa ler tudo. Se você lê, estudou um pouquinho, aprendeu e colocou em prática, já está bom. Né? Então os ensinamentos de Jesus, eles estão para todo mundo. Ah, mas é só para quem é cristão? Então, as religiões budistas, né, lamaístas, outro tipo de religião, que não são cristãs, não tem ensinamento de Jesus? É os mesmos, gente. É os mesmos. A base de todos os ensinamentos que Deus manda para a gente, seja através de Jesus ou de qualquer um dos seus outros filhos, é a mesma. É baseada no amor, na transformação, na melhoria, no crescimento, no entendimento de que nós somos seres que viemos aqui para aprender em sociedade. A gente não veio para aprender sozinho. Embora venha sozinho e vá embora de volta sozinho, o que importa é o que a gente faz aqui com as outras pessoas. Então, qual que tem mais peso? Eu me machucar ou eu machucar outra pessoa? Se eu me machuco, eu vou ser punido? Pela lei dos homens? E se eu machucar alguém, eu vou ser punido?
Então a gente veio para cá para aprender a viver em sociedade, em conjunto, para socializar. Não é para aprender a viver sozinho. É para aprender junto com as outras pessoas a como ser melhor na convivência. É essa lição que a gente está aprendendo aqui. Embora seja muitas vezes áspera, difícil, né? É ela que a gente tem que ser melhor, fazer melhor, tornar melhor essa experiência. E os ensinamentos de Jesus, eles nos indicam o caminho passo a passo. Ah, mas como é que eu vou pegar uma bem-aventurança só naquele trecho e vou entender? Pensa, raciocina. O que a doutrina espírita pede para a gente? Pensar, raciocinar, usar o bom senso, a razão. Então a gente tem que aprender a pensar, né? A gente tem que aprender a observar, a gente tem que aprender a melhorar, ou seja, a gente tem que aprender, né? E não só ficar esperando a próxima. Já que eu sou um espírito imortal, eu vou esperar a próxima, né? Essa aqui eu vou me divertir. Pode ser que a diversão de hoje seja a dor de amanhã, né? É uma escolha. Então, cabe a nós, né? Se a gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, se a gente não quer, se a gente quer seguir os ensinamentos da doutrina espírita baseado nos ensinamentos de Jesus, né? Porque hoje a doutrina espírita ela abre um leque para a gente. Ela nos ajuda a compreender o que Jesus trouxe para a gente. Ela clareia os ensinamentos de Jesus. Ela possibilita o entendimento, que muitas vezes, de forma velada, através de alegorias, através de palavras da antiguidade mal traduzidas, né? Ficava difícil. Hoje não, a doutrina espírita traz para a gente de forma clara, né? Explicadinho, para que a gente possa entender. Então a gente tem a oportunidade e acesso a informações importantes que podem melhorar a nossa vida. Cabe a cada um de nós fazer a sua própria escolha, né? Se a gente quer seguir com ele ou sem ele. E a escolha é individual, né? A gente não é forçado a nada e é o tempo de cada um. Então fica aí o convite para vocês, né? Conhecer as bem-aventuranças que ele trouxe para a gente através do Sermão da Montanha, né? E verificar se esse roteiro realmente é aquele que nos leva a Deus, para que a gente possa empreender essa caminhada na estrada que ele trouxe junto com ele. Obrigado a todos, né? Obrigado por me ouvir. Espero que eu tenha podido trazer alguma informação para vocês, se vocês puderem ver um pouquinho mais, é sempre um convite, né? E esperar que Deus esteja sempre conosco, nos orientando, nos acompanhando, nos intuindo para que nós façamos o melhor, né? Não só nas nossas decisões do dia a dia, mas nas nossas decisões que podem modificar o nosso futuro. Que sejamos todos abençoados por Ele, hoje e sempre.